Purificado para ficar na brecha. Capítulo 12, continuação. Salvo pela esperança. Isso está parecendo uma passagem em 2 Coríntios capítulo 5, não é mesmo? Lembre-se do que o versículo 4 diz: pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despido, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Por que estamos gemendo? Estamos esperando para que esteja completado o nosso processo de adoção. Quando? Quando nossos corpos forem redimidos. Em outras palavras, quando estivermos vestidos com o nosso corpo glorificado, uma casa do céu, não feita por mãos. Quando Jesus retornar, nossos corpos serão transformados em um piscar de olho, do corruptível para o incorruptível. Ao recebermos nossos corpos ressuscitados, 1 Coríntios capítulo 15, no verso 52, esta hora está chegando, mas ainda, enquanto estivermos aprisionados em nosso corpo, precisamos que alguém nos ajude. E por isso que Deus nos deu o Espírito Santo para nos capacitar durante este tempo de espera, a fim de termos vitória sobre o domínio da carne. Então, em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 5, Paulo continua dizendo isto: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Deus nos preparou ou nos salvou para a consumação do seu grande plano. Na verdade, Paulo está dizendo a mesma coisa em Romanos e Coríntios, mas de uma maneira um pouco diferente. Em Romanos, capítulo 8, no verso 24 e 25, ele disse que estamos salvos pela esperança, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Estamos salvos pela esperança do quê? Nós que temos as primícias do Espírito, estamos esperando para que o processo de redenção seja completo com a ressurreição e glorificação do nosso corpo físico. Nós ainda não vemos isto, então, com paciência aguardamos. Não temos outra escolha a não ser esperar. Podemos orar a Deus pela volta de Jesus até ficarmos roxos, verdes e azuis, mas Jesus ainda assim voltará apenas quando Deus disser que é a hora. O penhor da nossa herança. Note o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 5, ao englobar todo o mistério do Espírito Santo em nossa vida, com uma simples declaração: Deus nos deu o penhor do Espírito. Para encontrarmos mais detalhes sobre o mistério do Espírito Santo, com o penhor de nossa herança, precisamos ir a Romanos capítulo 8. Paulo diz, em essência, não importa se você está aprisionado em um corpo que é capaz de pecar, é claro que você estará preso aqui esperando por um corpo glorificado, mas você não precisa esperar sozinho. Você tem o penhor do Espírito. É assim que o Espírito opera neste mistério. Se você já é familiarizado com negócios, você sabe que o dinheiro penhorado é uma prova da sua sinceridade para fazer a compra. É o dinheiro contra a promessa da possessão. Bem, quando você nasceu de novo, Deus disse: eu lhe darei um pedacinho do céu para que você vá ao céu com isso.
porque quando esta compra acabar, eu quero que você, a posse prometida, venha para casa e fique comigo. Então, Deus colocou o seu dinheiro penhorado, o Espírito Santo, em você contra a posse prometida. Em outras palavras, Deus enviou o Espírito Santo com o penhor de nossa herança para nos garantir três coisas. Primeiro, o Espírito Santo é a garantia do poder de Deus para cumprir o seu chamado aqui na terra. Ele se oferece em edificação através das linguagens sobrenaturais, das línguas, para orar o plano de Deus em sua vida. Ele é a sua única promessa verdadeira do poder, da direção divina e da liderança para cumprir o seu chamado. O penhor dele é o único que auxilia você. Nenhum outro caminho possui esta garantia. Segundo, ele é a sua garantia de um corpo glorificado. Terceiro, ele é o poder para entregar finalmente a posse da compra, você, para Deus ao trazer você para casa nos céus. Então, o penhor do Espírito garante a ajuda para que você cumpra o seu chamado, receba o seu corpo glorificado e para que você seja levado para casa no céu. Essa é a garantia de Deus para você. Se você o seguir, ele nunca perderá o seu dinheiro penhorado contra a posse prometida. Nunca. À medida que você usa aquela diversidade básica de línguas, chamada língua para edificação pessoal, você começa a instigar o penhor do Espírito. Neste nível, o Espírito Santo começa a lidar com todos os seus problemas, não importa quão ruim eles sejam, se você continuar a se entregar para a obra dele em você, ele o livrará de todos eles. O mistério do penhor. Paulo descreve como o Espírito Santo carrega o seu mistério do penhor em Romanos capítulo 8, no verso 26. Também, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemido inexprimíveis. Já sabemos que a palavra fraqueza se refere a nossa incapacidade de produzir resultados por causa das limitações impostas pela nossa carne. É por isso que nós que temos as primícias do Espírito gememos com o nosso espírito justo, desejando que as nossas limitações sejam removidas. E o Espírito Santo, desta maneira, nos ajuda em nossas fraquezas. Eu me alegro com a ajuda do Espírito Santo, pois descobri que não sou tão esperto para produzir resultados espirituais. Por exemplo, quando eu olho para uma criança deformada e aleijada em uma cadeira de rodas e encaro face a face a minha incapacidade através da incredulidade para produzir resultados. Meu espírito justo geme em meu interior. Se eu soubesse orar como devo, aquela criancinha na cadeira de rodas iria se levantar curada e andaria como uma criança normal. É por isso que o Espírito Santo precisa ajudar a minha incapacidade de produzir tal resultado. Veja, todos nós temos um chamado em um lugar no plano de Deus, até mesmo aquela criancinha aleijada na cadeira de roda. Que boa notícia deveríamos pregar para esta criancinha. Pequeno crente, você não precisa permanecer desse jeito,
porque isto não está no plano de Deus. Você tem um chamado divino, assim como eu. E, a menos que a igreja não consiga libertá-lo desta condição, você nunca cumprirá este chamado que Deus planejou. Se esta não é a sua mensagem, então, para que serve o Evangelho? Será que é apenas para pessoas bonitas com dinheiro no bolso e um carro importado? Será que pensamos que uma criancinha deformada tem um chamado menor do que o nosso? A mensagem de um pregador deveria ser: cativo, você não precisa mais ser cativo; cego, você não precisa mais ser cego; pobre, você não precisa mais ser pobre; prisioneiro, você não precisa mais ficar limitado ao seu corpo. Se esta não é a mensagem de um pregador, será que ele parou onde era confortável para viver uma vida boa, esquecendo-se das necessidades ao redor de sua área de conforto? Ele não se importa com a oração? Será que ele está tão envolvido nos cuidados deste mundo a ponto de pensar que pode se acomodar? Nenhuma desculpa será suficiente no dia em que ele estiver perante Jesus, esperando uma gigantesca recompensa. E Jesus lhe pergunta: por que você não permaneceu em oração? Este é um âmbito do qual poucos de nós temos entendimento. Quando encontramos algo como um caso de cadeira de rodas, talvez digamos: bem, vou apenas orar e crer em Deus. Mas se realmente cremos em Deus, quando oramos para aquela pessoa, por que ela não foi curada? Ninguém sabe, nem mesmo a pessoa na cadeira de roda. Mas eu vou lhe dizer quem sabe: o Espírito Santo. É como o penhor da nossa herança. Ele foi mandado para nos ajudar em nossa incapacidade para produzir resultados. O que isto tem a ver com intercessão? Bem, depois de passar hora após hora orando em línguas, por volta de 2 anos, comecei a experimentar os profundos gemidos de intercessão do Espírito, vindo das profundezas do interior do meu espírito, à medida que ele queria. Eu imaginava, porque me sentia machucado por dentro. Então Deus falou ao meu espírito: você gosta do plano que o diabo tem para o mundo? Eu respondi: não, não mesmo. Aliás, estou machucado por dentro. Ele disse: sim, você está gemendo com o seu espírito justo para a consumação de todas as coisas e para a redenção do seu corpo. Você está gemendo para ver o fim desta terrível bagunça. Eu disse: sim, Senhor, você está certo. Comecei a experimentar aquela dor vinda bem lá de dentro de mim, toda vez que eu passava por alguém em uma cadeira de roda que não havia sido curada. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que Jesus já havia carregado as doenças e dores daquela pessoa. No entanto, eu sentia as limitações impostas pela minha carne. Então, eu me sentia machucado por dentro quando via uma civilização toda morrendo de fome na frente do mundo inteiro. Eu queria fazer algo a respeito da condição daquelas pessoas aleijadas ou a respeito da situação difícil em que se encontravam aquelas pobres nações, mas eu não podia fazer nada com as minhas próprias forças. Contudo, o Espírito Santo podia, à medida que ele se movia em meu espírito, ativando as línguas de profundos gemidos de intercessão, repetidas vezes como ele queria. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Subtítulo: minha experiência estava totalmente de acordo com Romanos capítulo 8, no verso 26, que diz que o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Isso significa que ele nos ajuda junto com alguém que está ajudando. Isto nos leva de volta ao versículo 23, onde Paulo diz que nós estamos gemendo com o nosso espírito humano justificado. Então, quando Paulo diz no versículo 26, da mesma forma o Espírito também nos ajuda, ele
está dizendo, da mesma maneira que você está gemendo com seu espírito humano, ele também ajudará. E assim que funciona. Uma montanha cheia de feitos da carne se põe entre você e o plano de Deus para a sua vida. O Espírito Santo irá se centralizar naquela montanha, como gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, no verso 26. Você entrou em uma forma suave de intercessão, mas é por você mesmo que você está na brecha. Esses gemidos não se referem somente a algo que não pode ser exprimido. Ele também está falando sobre atingir um lugar no espírito onde você começa a odiar muito tudo o que está entre você e o plano de Deus, levando você a entrar em um estado de gemidos ou de angústia. Seu coração clama: eu queria que isto não estivesse em minha vida. Senhor, eu odeio isto. Nesta hora, você dá ao Espírito Santo a fé que ele precisa para vir e mover a montanha do caminho. Se você perseverar em oração, em língua, e não aceitar que a montanha o derrote, em algum momento você experimentará um derretimento, onde o Espírito Santo moverá a montanha e você estará do outro lado com a vitória. Por quê? Porque você não pode continuar a orar e permanecer com o problema. Ou você para de se edificar e se entregar às obras da carne, ou você permite que o Espírito Santo as tire de sua vida. O Espírito Santo irá tirar o problema na hora certa. Quando você estiver preparado e puder sobreviver à purificação, você precisará apenas continuar orando. Não pare. Ultrapasse o impasse. O Espírito Santo irá iluminar este processo de purificação para você e, quando estiver acabado, você será capaz de ver e entender aquela grande montanha que foi removida de sua vida. Você irá agradecer a Deus por estar um passo mais perto da poderosa intercessão. Oração em línguas versus profundos gemidos de intercessão. A combinação das duas passagens que olhamos em 2 Coríntios capítulo 5 e Romanos capítulo 8 me declarou que o antigo assunto da diferença entre orar em línguas para edificação pessoal e os profundos gemidos de intercessão do Espírito é a variedade das línguas, opera por Deus segundo a vontade dele. A verdade é que mesmo se você começa a orar em línguas com um coração frio, indiferente e de pedra, somente 2 ingredientes são necessários para trazer ao lugar onde o Espírito Santo pode mover em você com os profundos gemidos de intercessão. O conhecimento de que a sua indiferença está errada e a decisão de orar no Espírito Santo por vontade própria, com a maior frequência possível. À medida que você continua a orar em línguas, o Espírito Santo o edificará e o encherá com o amor de Deus, até que a compaixão o domine, até que você não aguente mais ver uma pessoa confinada em uma cadeira de roda. Este é o tipo de gemidos que diz: eu não suporto mais isso, isso me machuca muito, eu colocarei de lado todo o meu egoísmo e contenda e todas as diferenças, farei o que for preciso para atender ao propósito do Espírito Santo. Colocar as nossas diferenças de lado é vital para que entremos na verdadeira intercessão. A religião morta consiste de: eu tenho os meus direitos, defenda-me. É nisto em que vive a maior parte da igreja, e esta é a razão pela qual a maioria dos cristãos raramente entra no âmbito dos milagres. Por isso, o evangelho das boas novas não alcança aquelas pequenas crianças deformadas, confinadas naquelas cadeiras de roda. Ela não tem a chance de receber o galardão, porque a igreja falhou com ela. Mas quando nós chegamos àquele lugar onde nós gememos com o nosso espírito justificado sobre a dor do mundo, pecado e miséria, nós não queremos mais lutar com ninguém. Nós só queremos orar
Então, por que não colocarmos todas as nossas diferenças de lado e começamos a orar? São aos gemidos do nosso espírito justificado que o Espírito Santo se atem. Se ele me examinar e vir que minha nova criatura está chamando por auxílio em gemidos, sofrendo, mas não sabendo orar como deveria, ele diz: com licença, eu fui enviado para socorrer suas fraquezas. Eu quero acrescentar meus gemidos aos seus clamores por socorro, que serão traduzidos em puro poder para você se levantar acima das incapacidades da carne. Você foi paralisado em sua própria força. Você não consegue mover isto de você. Você não tem o poder. Você não sabe como fazê-lo. Mas eu sei. Então, o Espírito Santo acrescenta a você a sua unção de poder, sua intercessão, seus gemidos para estar em unissono com os gemidos de nosso espírito. Neste momento, ele o capacita a se levantar e fazer algo a respeito do problema. Em Gálatas, capítulo 4, no verso 19, Paulo fez uma declaração reveladora que provê discernimento na diferença distinta entre línguas para edificação pessoal e profundos gemidos de intercessão. Meus filhinhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vocês. Quantas mulheres escolhe o dia para dar à luz aos seus filhos? Quantas escolhe o dia em que os seus filhos nascerão sem a intervenção humana? Quantas mulheres escolhe o dia para dar à luz aos seus filhos? Quantas escolhe o dia em que os seus filhos nascerão sem intervenção humana? Quantas param este processo e dizem: acho que vou esperar mais 2 dias? Não muitas, eu imagino. As mulheres podem começar o processo de concepção de um filho por livre arbítrio, mas não podem chegar ao fim deles por sua própria vontade. Da mesma maneira, pela sua própria vontade, você pode começar o processo que o levará à intercessão e às dores de parto, orando no Espírito e se edificando, mas mesmo depois de ter alcançado este lugar de sensibilidade no qual você geme em seu espírito, justificado por causa das imperfeições deste mundo, os profundos gemidos de intercessão do Espírito Santo somente virão sobre você conforme o querer dele. Passo para a intercessão. A intercessão nasce em nós quando as necessidades dos outros movem nosso espírito de tal maneira que finalmente damos ao espírito algo que ele possa acrescentar seu poder. É quando a fé, em sua forma mais pura, flui do nosso espírito. Deixe-me lhe dizer os passos que levam à verdadeira intercessão. Depois de você inicia o processo de edificação a orar em línguas por vontade própria, o Espírito Santo primeiramente edifica você nesse lugar de sensibilidade sobre o qual estamos falando. Você começa a olhar para o seu esposo ou esposa ou para algum membro de sua família não salvo e dizer: meu Deus, acima de tudo, quisera eu que ele ou ela fosse salvo. A essa altura, os desejos do seu coração começam a mudar nosso processo de edificação. Você estará tomando os primeiros passos em direção à intercessão. Embora você pense estar dirigindo a oração do Espírito Santo, você não está. Você tem a sua lista com os seus pedidos de oração. João precisa de um carro, Maria precisa disso, José precisa daquilo. Todas essas coisas são praticamente irrelevantes para Deus. Então, você se levanta com sua extensa lista e diz: tudo bem, eu reivindico todas essas coisas. Quando você diz eu reivindico, Deus ouve. Aí você diz: agora vou orar no Espírito por isso. A essa altura, os desejos do seu coração começam a dirigir suas orações mais do que a sua mente. O que Deus disse? Ele disse que ele satisfaria os desejos do seu coração se você se agradasse dele. Salmo 37, versículo 4. Isso significa que se você se agrada do Senhor,
em oração, os desejos que você tem virão dele, e estes são os desejos que ele poderá realizar. Ao orar no Espírito, o Espírito Santo começa a plantar uma sementinha. Esta é a concepção de um milagre, é um nascimento do plano para o seu cônjuge que voltou para o pecado, seu filho que está nas drogas ou um parente perdido. Ele planta aquela semente dirigida pelos desejos do seu coração. Quando você ora em línguas, Deus começará a formar aquele bebezinho através da autoridade do seu espírito. Muitos meses se passam, você continua orando e aquele milagre que continua crescendo em seu interior começa a aparecer à medida que você o carrega para o desenvolvimento. Logo, você não se importa se as pessoas ao seu redor estão orando ou não. Você se levanta mais cedo, ora em todo momento do dia e da noite. Você deseja coisas espirituais com as quais nunca se importou. Os meses se passam. À medida que você continua orando, de repente, através de um ato da vontade de Deus e não da sua, é hora para o nascimento e você começa a gemer. As dores de parto estão se aproximando mais e mais. É apenas uma questão de tempo para que aquele bebê nasça no âmbito espiritual. Após longas horas de edificação, orando em línguas, Deus começou a me colocar na intercessão para o nascimento de coisas no espírito. Por exemplo, lembro-me de quando os sintomas de surdez parcial se manifestou temporariamente em meu corpo enquanto estava intercedendo. Naquela noite, uma mulher que era totalmente surda veio ao meu culto e Deus abriu seus ouvidos. Ela podia ouvir a música, as vozes do seu marido e filhos pela primeira vez em sua vida. Por quê? Porque Deus teve condições de me levar a um lugar no Espírito onde eu permaneci na brecha pela cura daquela mulher. Então, será que vale a pena aquelas horas e dias e meses que levam para construir aquela superestrutura em seu espírito através da oração em línguas? Para que um dia o Espírito Santo possa começar a usar você na intercessão poderosa? Oh, sim, meu amigo, cada minuto vale a pena. É uma grande honra ficar entre Satanás e as pessoas que ele está tentando matar, roubar e destruir. Nada pode se comparar com o fato de saber que aquele por quem você está orando tinha um inferno como destino eterno. No entanto, você pagou o preço para ser purificado e assim pode ficar na brecha e libertar os cativos.